Amém? Amen. We have a bit of a plan Temos um today, plano hoje to have two studies de ter 2 this morning, estudos nessa and manhã. then after lunch, Depois do a almoço, question and answer, perguntas e respostas, para que a gente possa have more ter of a uma discussion discussão about sobre what's as coisas que estão sendo presented. apresentadas. So, in two Em 2 presentations, apresentações, it's não é not possível possible to cobrir cover a muita great deal, coisa, but I'd mas like to gostaria review some de of what resolver has algumas been, coisas que uploaded têm just this week. sido subido nos some lines vídeos and essa thoughts semana, that were presented pensamentos last que Sabbath and foram then assim throughout the coisas week. apresentadas no sábado I want to passado, begin, by some e revision. gostaria Most de of what is começar shared is going to be revisando. revision. So for some people it might seem Para new or algumas a lot of pessoas information, pode but I just want to lay parecer out some novo, mas a maior parte eu principles that estou have already been revisando. put into place. Some information that's already Então, algumas informações que já têm sido registradas, né? I want to begin with the Quero history começar com a of história de Israel ancient antiga. Israel. So if we were Se to fôssemos consider considerar a história de history of Israel ancient antiga, Israel, we know sabemos that que Israel ancient antiga Israel tipifica typifies Israel modern moderna. Israel. In the history of Na ancient história de Israel, Israel there was antiga, temos a glorious land, terra gloriosa, Canaan. Canaã, In the e history of de modern Israel moderna, a Israel, mesma there's the glorious coisa, land, the United a States. terra gloriosa é os Estados Unidos. Ancient Israel antiga is seen é vista as laid out in two different reform como lines. You duas have the linhas history of de Moses, reforma, a história de Moisés, or the que é a história alfa, history, where they come quando out eles of saem do captivity and cativeiro went e into the fazem world. a obra. So in the history of Moses, they come Eles out saem of do Egypt, Egito, they vão go a to Canaã, Canaan, and it was at e é that nesse point they were, ponto meant que to, eles really realmente go tinham to que ir the para o world, mundo, fulfill a eles mission. tinham uma So they missão, fall mas into eles caem em apostasy. apostasia. They go into captivity. Eles We have vão the em history cativeiro, e aí Medo-Pérsia, temos Babylon. a história de Medo-Persa, And then you have the Babilônia, history of etc. Christ. E aí temos a história de Cristo, Ômega. Omega. So you have the O beginning início of ancient de Israel and the end Israel of antiga ancient e o Israel. fim de Israel And this is in antiga. a really broad Então, fashion. We can a zoom in gente, on those a gente histories pode and concentrar isso nessas really dig out duas much more information histórias rather than para que today. tenhamos mais This is the informação. model of Esse é o ancient modelo de Israel We come antiga. to the history of Agora modern Israel. vamos So para a ancient história de Israel, they Israel come out of moderna, captivity. né? Captivity Então, to voltando em Egypt. Israel antiga, né, eles saem do cativeiro, que era no Egito, mas In the na history história of de modern Israel Israel, they moderna, come eles out of também captivity. saem And do that's cativeiro. 1260 years Os of 1260 persecution. anos de perseguição, Takes us to que 1798. nos leva, né, ao ano de So 1798. 1260 years of Então, esses persecution, 1260 and anos de 1798 perseguição, they come out. Here, a em Israel messenger is raised antiga, up, o takes mensageiro them é out of captivity. levantado, Here, William e Miller is também raised up and takes moderna, people out Miller of é captivity. levantado This is the e history of the tira as Millerites. pessoas do cativeiro, que é a história do Millerita, 46 years. 46 anos. The Millerites Os were meant to finish Milleritas the era work, para go to the acabar world, but a instead we obra find they go into e apostasy. também para o mundo, né? Mas também caem em apostasia. And we have the history particularly of 1863, E aí temos a the história de Civil War, 1863, da Guerra Civil nos Estados Unidos. Aí eles começam a ir para uma condição laodiceiana, né? that we know at the E aí temos, end of no world final history, there is an do Omega. final da Millerites história history do is mundo, Alpha. nós temos Ômega. Moses' history is the Alpha, then the history Então, a of história de Christ, Cristo é the Ômega, Alpha history a ended in história de apostasy and Alfa failure. acaba em The Omega apostasia, history ends in mas a success. história de Ômega And this is the history of acaba em 144,000, sucesso, the Omega. como foi com Cristo. E aí temos em Israel moderna também a história dos 144 mil, Ômega, história de sucesso. Então, de uma maneira ampla, esse é o modelo de Israel antiga e esse é o modelo de Israel moderna. Temos o início de Israel, Moisés, Mileritas, e o final de Israel, Cristo, e a história dos 144 mil. E a partir desses a gente constrói nossas linhas de reforma, quando Deus começa a reformar seu povo. Então, a história que eu quero focar hoje é esta aqui, a história de Cristo. E o que a história de Cristo nos ensina é sobre a história dos 144 mil. É o final de Israel antiga, a história de Cristo, e a de Miller é o final da história da Terra Gloriosa. Então aí a gente também vai estudar os eventos externos que estamos apontando, vamos apontar.
Queremos revisar então a história de Cristo e a partir daí entender a história dos 144.000. Então, isso começou então a ser feito no final da conferência na Alemanha esse ano. Entendemos então que essa data é 1798, que é o fim dos 1260. E esse outro ano, 1989, que é o final dos 126 anos. Isso nos leva a 1798, esse outro a 1989. E é a partir desse entendimento dessa história de 144.000 que nós temos tido mais e mais conhecimento e desenvolvimento nesses últimos anos. Para ser exato, esses últimos 5 anos, desde 2014, que a gente está entendendo mais e mais a construção da linha de reforma dos 144.000. Então, deixa eu fazer um pouco mais espaço aqui. Podemos deixar essa parte aqui fora no momento. Então, essa é a linha de reforma de Cristo, ou seja, o fim de Israel antigo. E essa aqui embaixo é a linha de reforma dos 144.000. Então, para alguns, talvez vocês estejam mais familiarizados com o trabalho que tem sido feito na linha dos 144.000 do que na linha de Cristo. Então, eu quero construir de uma forma assim simultânea os dois. A linha dos 144.000 começa em 1989, que é o final dos 126 anos, a partir de 1863, que a gente já mencionou. Então, 1989 até 11 de setembro. 1989, 11 de setembro, próximo marco que a senhora White nos dá, é a lei dominical, fechamento da porta da graça e depois segundo advento. Mas a gente vai focar especialmente nessa história agora aqui, né, dessa linha de 144.000, então eu vou estender um pouco, fazer aqui colocar a lei dominical, fechamento da porta da graça e segundo advento. Então, temos 5 marcos importantes aqui nessa linha de reforma. Então, esse é o final, representa o final do Israel moderno. Esses 5 marcos, então, ele nos dá 4 dispensações. Vamos para o modelo de agricultura, que Jesus dá aquele ensinamento, né, por parábola, que primeiro você ara, depois vem a chuva temporã, depois vem a chuva serôdia, que prepara o fruto para a colheita, e depois vem a colheita. Temos diferentes modelos de parábolas que podemos sobrepor, né? Então, primeiro tem
arar, preparação do solo, depois a chuva temporã, primeira preparação do solo, depois a gente coloca a semente para germinar. Uma vez que a semente é germinada, precisamos receber a chuva temporã e a planta continua a crescer. Depois, num determinado ponto, vem a chuva serôdia. E a chuva serôdia é para amadurecer o fruto. Então, no final da chuva temporã, nós temos a fruta, mas não está madura ainda. Aí a chuva serôdia vem e amadurece esse fruto para a colheita. Podemos sobrepor isso com a linha de qualquer uma dessas linhas de reforma. Moisés, a linha de dos mileritas, mas vamos colocar na linha de Cristo. Nós temos então aqui, colocando o ano de 1798. E temos 1840. 1798, Miller... Ele está nos seus anos de juventude, é um deísta, mas ele já é identificado como líder do movimento que foi levantado por Deus. Ele vai receber um aumento de conhecimento. E ao redor de 1818, ele entende essas profecias de tempo que vai levar ele a 1844. Então tem aumento de conhecimento. Em 1833, a formalização. Então, o que a gente identifica nessa história é que nessa dispensação tem um tempo do fim. Eu não quero chamá-lo tempo do fim, mas quero chamar mensagem sendo descelada. Então, tem uma mensagem que é descelada. Aumento de conhecimento dessa mensagem, ela é formalizada, e depois sabemos na história de 1840 as pessoas são testadas. E na história dos Milleritas, com Guilherme Miller, o que eles são testados é no princípio de ano. Primeiramente, uma mensagem é descelada. E em 1798, os livros de Apocalipse e Daniel são descelados. Tem um aumento de conhecimento, formalização e o teste. Esse é o mesmo modelo que ela apresenta na história da lei dominical até o fechamento da porta da graça. Na lei dominical tem uma mensagem descelada, aumento de conhecimento, mensagem formalizada, e no ponto que é formalizada é chamado o alto clamor. E na história millerita é chamada do clamor da meia-noite. E aí nós tiramos isso da parábola das 10 virgens. Mensagem é descelada. Na história millerita é 21 de julho, que é Boston. Aumento de conhecimento é Concord. Em agosto, depois clamor da meia-noite, agosto 15, é Exeter. Na história dos milleritas, esse é o aumento de conhecimento que vem antes do fechamento da Porta da Graça em 22 de outubro. Então, vamos lembrar desse padrão de repetir e ampliar. Em cada dispensação, cada uma dessas 4 dispensações, nós podemos identificar uma mensagem descelada, um aumento de conhecimento sobre essa mensagem e uma formalização dessa mensagem. O que vocês quiserem chamar de formalização. Você pode ver em 1833, quando Miller começa a pregar, ou do acampal de Exeter, como a senhora White fala da mensagem do clamor da meia-noite. Eu vou remover aqui o modelo da agricultura para deixar essa linha de reforma um pouco mais simples. Uma maneira que a gente tem discutido isso, uma maneira fácil de entender linha de reforma, é lembrar que tem 5 marcos-chave. 1989, 11 de setembro, lei dominical, fechamento da Porta da Graça e segundo advento.
A Bíblia descreve o esforço de Deus para juntar seu povo como a sua mão direita. Deixa eu ver se eu consigo achar essa passagem. Ezequiel 20, 34. Ezequiel 20, 34. E vos tirarei dentre os povos e vos congrarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. Então, o povo de Deus foi espalhado, né? E para juntar esse povo, que novamente a gente vai para o início, né, de Israel, ele junta com sua mão poderosa. Podemos ver em outros versos também que descrevem a mesma coisa. Por exemplo, Salmo 89, 13 também fala da mão direita e poderosa de Deus. Então, esse princípio de ajuntamento do povo de Deus é a reforma e é a mão de Deus. Então, se a gente for agora em Ezequiel 20, 42, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Então, quando Deus quer trazer o seu povo, né, para fora, ele faz isso com a mão direita dele. Então, se você olhar essa linha de reforma, nós temos cinco dedos. Então, você tem os 5 marcos. Essa é uma maneira fácil da gente conceptualizar. Veja a mão de Deus. Você tem 5 marcos, 5 dedos e 4 dispensações. Arar, né, chuva temporã, chuva serôdia, lei dominical e fechamento da porta da graça. Então em 21 de julho, nós temos a meia-noite na história milerita, que é a metade do caminho. E quando pensamos sobre meia-noite, ou metade do caminho, é a metade, tá? Que é um marco sempre associado com a lei dominical. É o meio desses marcos, metade. Então, esse é o básico da linha de Israel moderno, e temos os mesmos padrões repetitivos nessas outras dispensações. Então, mensagem descelada, aumento de crescimento, de conhecimento, formalização, teste. Aí eu vou ter novamente um novo aumento de conhecimento, formalização e teste. Aí, novamente, aumento de conhecimento, formalização e teste. E na outra história ali, entre fechamento da porta da graça e segundo advento, a mesma coisa. Aumento de conhecimento e assim por diante. É um padrão repetitivo. Então, esse é o fim de Israel moderno. Então, vamos considerar agora Israel antiga. Nós entendemos que nós iniciamos essa linha de reforma com o nascimento de Cristo e João Batista. E esse primeiro trabalho de arar é o trabalho de João, do nascimento até o batismo de Cristo. Essa primeira dispensação aqui é o trabalho de João Batista. Então, vamos identificar que no tempo do fim o mensageiro começa a ser levantado. E aqui é João. Aqui embaixo é o irmão Jeff. E na história milerita é Miller. Então, no Israel antigo, o nascimento de Moisés. Então, vai haver
aumento de conhecimento. Quero adicionar alguma informação a essa linha aqui do final de Israel moderno, que para a maioria de nós é revisão. Quando nós chegamos na nossa linha de reforma, e sabemos isso especialmente do livro de Esdras em 2014, nós entendemos que Deus chama o seu povo em 3 histórias, e 3 chamados distintos. Primeiro, você tem o chamado dos sacerdotes. Então, primeiro um grupo é chamado. Primeiro os sacerdotes foram chamados. Depois os levitas. E depois os netineus, finalmente. Você tem 3 grupos separados em ordem. O primeiro grupo é chamado do tempo do fim e eles vão para esse primeiro período de Arar, a partir de 1989. Isso é como a gente chama de fractal. Tem o mesmo padrão da linha grande, mas numa escala menor. Vai faltar espaço aqui nessa história, mas tá bom. Então, primeiramente, então, os sacerdotes são chamados, depois os levitas e depois os netineus. 3 grupos separados. O serviço do santuário. Quando nós vamos para a linha de Israel antigo, na linha de Cristo, vemos a mesma coisa. Só quero que saibamos que esse terceiro grupo, quando nós vamos para os netineus, esse terceiro grupo acontece na lei dominical. É na lei dominical que a gente vai para o mundo e diz: venha meu povo, saia do mundo, que é o alto clamor, né? Antes de Daniel 12:1. Então, aí a gente tem um trabalho para ir ao mundo. Essa é a colheita. Se a gente pegar esse modelo de arar, chuva temporã, serôdia e colheita, nós também indo para a linha dos netineus, entendemos que temos a mesma coisa. Arar, chuva temporã, chuva serôdia, e a história essa aqui é da colheita, aonde eles vão sair do mundo e se reunir ao povo de Deus. Então, se a gente voltar para a linha de Israel antigo, vamos para a história de Cristo. E primeiramente, nós vemos que os discípulos são chamados. É o primeiro chamado. Que isso acontece na história de João. Primeiramente, então, temos o trabalho de João Batista, depois Jesus, e nessa história, você tem o primeiro grupo que é juntado e treinado, que são os discípulos. Então, temos um fractal menor da linha de reforma. Primeiramente, os discípulos são chamados. E eles passam por um treinamento. Deus prepara eles. Eles passam pela chuva temporã. Primeiro arar, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. Eles passam por essa experiência. Depois, uma vez que os discípulos são treinados e preparados,
Para onde que eles vão? Eles vão para o mundo? Não. Para onde que eles voltam? Em Pentecostes, para onde que eles vão? Em Pentecostes, eles voltam para a igreja, até o apedrejamento de Estevão. Então, eu quero colocar aqui uns marcos. O final de Israel Antigo. Você vê grupos diferentes chamados, primeiramente os discípulos, são chamados, treinados, preparados. Depois, eles voltam para a igreja. Uma vez que a igreja recebeu essa mensagem, e depois que apedrejaram Estevão, aí eles vão para o mundo. E aí Paulo é levantado e eles vão para os gentios. Então, novamente, vocês têm esses chamados separados. Então, eu gostaria de colocar alguns desses marcos aqui. Então, em que marco que eles vão para os gentios? Então, aqui nós temos o ano 34 depois de Cristo, apedrejamento de Estevão. Então, eu acho que eu tenho uma citação em relação a esse assunto. Grande conflito 328.1. 328.1. As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos no ano 34. Então, aqui tem um tempo que foi cortado da linha de profecia, né? Antes que eles fossem completamente cortados. E esse ponto final é o ano 34. Bom, naquele tempo, pelo ato do Sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do Evangelho, pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurião de Cesareia. Cornélio, que era temente a Deus, e o ardoroso Paulo, ganho a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Então, não é só Paulo. Você tem os outros discípulos também. A perseguição faz com que eles se espalhem. Filipe, Pedro e depois ela discute Paulo. Então, eles levam as boas novas aos gentios. Então, a partir do ano 34 depois de Cristo, período da colheita. Então, período da colheita dos gentios, ou o terceiro grupo, a partir do ano 34. E quando que eles voltam para a igreja? Em Pentecostes. Em Pentecostes, eles voltam para a igreja. E é a segunda colheita. E antes disso, eles tiveram a própria experiência, primeira colheita, né? Então, primeiro, Deus prepara um grupo de pessoas. Eles levam essa mensagem que agora está aperfeiçoada para a igreja. Será que eles fizeram esse trabalho eficientemente antes de Pentecostes? Não. Porque tinha muito problema em relação ao entendimento deles sobre o reino de Deus. Primeiro, Cristo tinha que corrigir os seus maus entendimentos. E depois é que eles podem levar para a igreja essa mensagem. Então, aí depois, em 2 passos, ele teve que lidar com o seu povo para depois levar para os gentios. Deus não vai levar as pessoas para uma estrutura quebrada.
we can be reminded of Christ's. What did Christ say Vamos to lembrar the o que Cristo disse aos fariseus. Ele disse, você traz todo esse povo à sua igreja e você faz eles 2 vezes mais filhos de Satanás do que vocês são. Então, eles não podiam trazer os gentios numa estrutura toda quebrada, porque eles não estavam entendendo a natureza do reino de Deus. Então, primeiro precisa ser ensinado a natureza do reino de Deus. Aí, depois, eles vão estar prontos para levar o evangelho a esse terceiro grupo. Então, os discípulos, podemos preencher aqui, nessa linha de reforma, a partir do nascimento de João Batista e seu ministério, ao batismo de Cristo. Aí nós temos Jesus indo para o deserto. Temos na linha de reforma de Moisés, eles saem do Egito, eles também atravessam o Mar Vermelho e vão para o deserto. Então, aqui na linha da reforma dos discípulos, primeiro eles são arados, depois eles recebem a chuva temporã, depois a chuva serôdia e depois a colheita. Então, o que começa a colheita? Qual é o grande teste deles? É a cruz ali. Eu quero rapidamente preencher aqui essa linha de reforma. Nós vamos para a linha dos mileritas. Se tivéssemos espaço aqui, a gente podia escrever e ver esses padrões repetitivos aqui nessa linha de reforma. Mas nós vemos aqui que na história dos mileritas, se fosse 1798 ali, relacionado com o nascimento de João, nós vimos ali que o batismo seria 19 de abril de 1844. Nós iríamos para essa outra história. Você tem uma transferência de um mensageiro para outro mensageiro. Tem mensageiro de Miller a Samuel Snow sendo a voz. 21 de julho é o ponto do meio, midway. Você tem uma transferência de profeta que as pessoas precisam estar escutando, de Miller a Snow. Na história de Cristo, você tem a transferência de João Batista para o ministério de Jesus. Eu gostaria de colocar algumas citações para que vocês vejam essa transferência de um mensageiro para outro. Primeiro volume do Spiritual Gifts 29.2. João informou seus discípulos que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Quando seu trabalho estava terminando, ele ensinou seus discípulos a olharem para Jesus e segui-lo como o grande professor. A vida de João foi sem prazer, foi triste e abnegada. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, e então não foi permitido testemunhar os milagres e desfrutar do poder manifestado por ele. Ele sabia que quando Jesus deveria estabelecer-se como professor, ele deveria morrer. Sua voz raramente era ouvida, exceto no deserto. Então, João Batista reconheceu que quando o ministério de Jesus começou, então a atenção das pessoas tinha que mudar dele para Jesus. Eles tinham que seguir o segundo professor e ele deveria morrer profeticamente. Então, primeiro Miller, depois Samuel Snow. A gente vê esse padrão. A gente poderia ir na linha de Moisés, primeiro Moisés, depois o Rio Jordão, depois teríamos Josué.
Moisés não foi permitido para que ele liderasse as pessoas à Terra Prometida. João Batista não foi permitido a ele ver os milagres de Jesus. Antes disso, foi transferida a autoridade para o segundo mensageiro. Então, nessa história, o segundo mensageiro é Jesus. E ele começa o seu trabalho na metade do caminho, assim como na história de Miller a gente encontra isso. Para os discípulos, arar nessa primeira história, na história de João. Depois, chuva temporã nessa história. Depois, ministério de Jesus na chuva serôdia. E depois, no final dessa chuva serôdia, dessa experiência da chuva serôdia, você encontra o grande teste, que é a cruz, e o início da colheita. Nós vemos isso refletido na nossa própria linha. Então, nós identificamos esses dois marcos aqui como Ráfia e Panium. Então, isso a gente está agora traçando com os eventos externos, como nós vimos em Daniel 11. Então, o final de Israel moderno, vemos o mesmo padrão. Então, o primeiro grupo, Arar, o irmão Jeff, depois 11 de setembro, até 11 de setembro, né, 1989 até 11 de setembro. Depois nós vemos a experiência da chuva temporã. Depois é levantado o segundo mensageiro. Se você for para a história dos Milleritas, essa é a história das cartas de Samuel Snow. Ele começou a escrever, mas ainda não alcançou Boston. Ninguém ainda está escutando ele. Jesus ainda está no deserto nessa história. Está começando a fazer os milagres, né, de casamento de Canaã, mas não começou ainda o seu trabalho. E nesse ponto a gente vê a transferência e a gente sabe que é 2014, transferência do primeiro para o segundo. Então, identificamos Ráfia como 2019. Essa história que tem sido discutida esse ano. Depois temos a história dos levitas. Então, a história que eu quero focar especialmente é a história que está lidando com a lei dominical. Se tem 4 dispensações, e nós estamos nessa linha de reforma aqui, de Israel moderno, então é isso que Deus está nos dando, né? Um aumento de conhecimento. Então, é especialmente essa história que eu quero focar. Quando você vai para a história de Cristo, você vê o primeiro grupo chamado. E os discípulos são preparados, treinados. Depois eles passam por um período de teste na cruz. Então, a aplicação primária da cruz é o teste do primeiro grupo, antes de ir para a igreja, antes de ir para os gentios. A mesma coisa na nossa linha. Antes a gente ir para a igreja, a gente tem que passar também por esse teste. Então, é na cruz que a gente está realmente apontando, né, como o nosso profeticamente teste nesse momento. Então, João, nesse momento inicial de Arar, o que ele está ensinando? Qual a mensagem dele? Como que ele descreve essa mensagem? Quando Deus fala, ele diz o Cordeiro de Deus, mas o que ele está pensando na mente dele? João Batista, ele está pensando e dizendo, Deus está levantando um rei que vai vencer os romanos, matá-los todos. Vamos à guerra. Então, esse império vai ser levantado, né, liderado por esse rei que Deus está levantando. Vamos trabalhar em suas cortes, Isso é o que João Batista está ensinando, porque essa era a compreensão da nação judaica. Desejado de todas as nações, vamos lá. 215.2, Desire of Ages.
Em português, 144.4. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Qual era o problema de João Batista? Mesmo que ele está arando, né, as pessoas, ele mesmo não entende a natureza do reino de Deus. Ele espera, né, que Jesus tomasse o trono de Davi. E ao passar o tempo e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e turbado. Declarar ao povo que, a fim de o caminho ser preparado diante do Senhor, a profecia de Isaías devia ser cumprida. Os montes e os outeiros se deviam abaixar, endireitar os caminhos tortuosos e os lugares ásperos ser aplainados. Esperava que as elevações do orgulho e do poder humanos fossem derribadas. Apresentar o Messias como aquele cuja pá estava em sua mão e que limparia inteiramente sua eira. Ajuntaria o trigo no celeiro e queimaria a palha com fogo que não se apagaria. Como o profeta Elias, em cujo espírito e poder ele próprio viera a Israel. Esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que responde por fogo. Então, João Batista, ele é levantado no tempo do fim para falar a mensagem, dizer para as pessoas que esse Salvador nasceu, que o tempo chegou. Ele está dando a mensagem correta, mas o conceito dele, de como essa mensagem se parece, está incorreto. Então, particularmente, o que eu quero que vocês entendam é que ele mesmo entende como os fariseus, como a nação judaica, por muito, muito tempo entendia. Que quando esse Salvador viria, ia libertá-los dos romanos. Então, João Batista olha para a nação judaica e olha para a terra gloriosa. Ele vê a terra gloriosa como tendo todos esses problemas. Mas mesmo quando ele vê esses problemas, o que ele espera é que os romanos vão ser vencidos. Esse é o entendimento dele. E quando Jesus chega, João começa a ter um problema, porque ele começa a ver que Jesus não está cumprindo as suas expectativas. Jesus nunca falou que teria uma autoridade de rei. João ficou perplexo. Jesus, então, ele diz, vem como um rei, vai vencer os romanos e vai, então, construir esse império da nação judaica. Então, era um entendimento errôneo da parte dele. Então, durante esse tempo, ele tinha essas compreensões erradas. E essas compreensões errôneas se tornam o quê? Problema dos discípulos, porque é João que ensina isso para eles. Então, quando você vai adiante nessa história, na cruz, né, qual que é o problema um pouquinho antes da cruz? Eles têm sido ditos que para eles que a natureza do reino de Deus é diferente do que eles esperavam e do que João falava. Mas até aquele ponto eles não tinham entendido essa lição, não tinham absorvido esse conceito. Então aí eles começam a ver, né, que realmente o reino de Deus era diferente do que eles esperavam e eles fogem. Então toda essa história não quero falar dessa agora, mas aonde que nós temos a grande crise para os seguidores de Cristo? É nesse ponto aqui. A crise maior foi antes da cruz ou depois da cruz? É antes da cruz. É nessa história, um pouquinho antes da cruz, que eles têm o seu grande teste e a grande separação. De toda essa história, é essa aí que vai sacudi-los. Não é depois da cruz, é antes da cruz. Quando os discípulos, então, se separam. Aí Judas sai da mesa, muitos fogem. Então, os discípulos não ficam, a maioria não fica aos pés da cruz.
quando ele está morrendo. Mas quem ensinou essas lições para que eles, né, nesse ponto, fugissem? Foi João, nessa história. Porque eles não estavam querendo desaprender os seus conceitos errôneos, né, que foram ensinados por João. Então, quando nós trazemos isso para a nossa história, nós vemos o final de Israel moderno cumprindo o mesmo padrão. Poderemos falar semanas cobrindo todos os eventos internos e externos, mas chegamos na linha de reforma dos sacerdotes e chegamos nessa história aonde é levantado um mensageiro, que é o ancião Jeff. Aí a gente tem a chuva temporã, chuva serôdia e a colheita. Então, nós encontramos na nossa linha de reforma aonde que nós devemos esperar o grande problema. Na cruz, né? Então, nesse mesmo marco, um pouquinho antes de 2019. E por quê? Porque a natureza do reino de Cristo é diferente do que foi ensinado a nós pela Igreja Adventista Laodiceia, que tem sido ensinada por quem? Pelo primeiro mensageiro. Então, muitos de vocês estão cientes que dentro do movimento nós temos seguindo esses estudos nos últimos dias e essa crise ela é profeticamente esperada, baseado no que onde nós sabemos que estamos na nossa linha de reforma, e as questões exatas eles estão se tornando reais, e essas questões é que criaram essa divisão, mas nós sabemos que profeticamente isso tinha que acontecer. Então, o final de Israel antiga agora e o final de Israel moderno. Mas vocês podem ver os três grupos. Primeiros discípulos são preparados, treinados para dar a mensagem sobre a colheita. Primeiro preparado, depois treinado. Aí eles são colhidos para poderem ensinar a mensagem para a igreja. Depois, uma vez que a igreja foi já separada, acolhida, aí aqueles que aceitam as mensagens dos discípulos e também da igreja, aí eles levam a mensagem para os gentios, que é relacionado ao trabalho de Paulo. Então, a mesma coisa, então, no final de Israel moderno. Nós temos aqui a preparação do povo de Deus, chamamos sacerdotes, levitas e netineus pelo entendimento de Esdras. Primeiro, os sacerdotes passam pela sua própria colheita, depois eles vão para os levitas, para a igreja, antes da lei dominical. Uma vez que a igreja adventista já está recebendo essa mensagem e aceitou a mensagem, então aí eles podem ir para o trabalho com os gentios. Aí nós temos a história da lei dominical e depois Daniel 12:1. Então, essas linhas de reforma, nós vemos essa demonstração com esses três grupos. Quando a gente vai para Israel antiga e vemos a mensagem de João, nesse ponto, a formalização da mensagem dele, João está dizendo para o povo para se preparar para esse rei que vai subjugar os romanos. Será que João estava correto? Essa foi a intenção de Cristo? Não. Aí você vai para a nossa história. Ancião Jeff, na revista do Tempo do Fim, tem coisas que estamos sendo acusados nessa revista de usar de maneira errônea. João também tinha esse mesmo problema. Quando João Batista viu o ministério de Jesus e não cumprindo o que ele esperava, a gente sabe que na história de Jesus também teve um aumento de conhecimento, e esse aumento de conhecimento começa a lidar com as má compreensões da história anterior. A mesma coisa na nossa linha, nós temos também um período que começa a lidar com
as má compreensões do reino de Deus. Só que nem todos aceitaram na história de Cristo e nem todos aceitaram na história agora dos 144 mil. Na nossa história, né, dos sacerdotes, quer dizer. Mas nós precisamos de uma preparação especial para continuar com esse trabalho. Então, agora vamos nos ajoelhar agora em oração e quando eu voltar, vamos fazer mais uma revisão. Querido Pai no céu, obrigada por suas bênçãos, pelo seu dia de sábado, que podemos estudar e aprender mais de você. Ó, querido Pai, tem tantas pessoas que têm má compreensões sobre o seu caráter. Muitos, Senhor, milhões, eles estão te negando como Salvador porque não te entendem e você tem sido representado de maneira errônea. Por favor, Senhor, que eles possam entender o seu caráter, para que a gente possa refletir esse caráter no mundo e realmente enviar essa mensagem a eles. Em nome de Jesus. Amém.